Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham curtido o seu São João, certo? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente tá falando de arte indígena, tá? A gente vai falar de algumas outras coisas depois que falar de arte indígena, mas eu preferi falar tudo que a gente tinha pra falar de arte indígena de uma vez, por isso que eu dei uma puladinha aqui no nosso capítulo, tá bom? E a gente vai dar continuidade hoje nessa parte aqui do nosso livro, tá? Na página 87, onde a gente vai começar a falar sobre os mitos, por que os mitos são tão utilizados na arte indígena. A gente vai falar também sobre o realismo mental, sobre o realismo visual, tá? E a gente vai fazer um apanhado sobre esses conteúdos. Uma outra coisa que nós vamos falar, tá? É sobre a questão da linguagem nas artes visuais dos povos indígenas, sobre a simetria. Porque eles trabalham muito com formas e com desenhos e eles acabam fazendo esses desenhos simétricos, tá bom? Então, a gente vai começar agora falando sobre a questão do realismo, falando sobre o mito e depois a gente dá continuidade. A gente já falou que o sobrenatural, ele está muito presente na arte indígena. E de que forma ele está presente? Através dos mitos e das lendas. Os mitos, eles contam histórias sobre seres fantásticos, tá? E faz parte do processo educacional, do processo cultural dos povos indígenas, esses mitos. É uma leitura, certo? Como ele diz aqui, uma leitura de mundo, uma observação sobre o universo da floresta, que cria no imaginário seres fantásticos e simbólicos para essa cultura. Em vez de retratar animais com suas formas originais, esses povos criam relações entre eles com muitos significados e histórias. Então, o que acontece? Eles criam uma maneira única de retratar esses animais e, através dessa maneira única, aquilo vira a identidade de um determinado povo indígena, certo? A primeira coisa que a gente precisa falar aqui é sobre o realismo mental, que diz respeito à imaginação. Então, no realismo mental, a gente faz uma relação, certo, de seres com a natureza. Então, a gente pensa na aparência, nas cores, na textura, nas formas, certo? Então, se eu tenho uma cobra, muitas vezes representada, tá, pelos povos indígenas. Se eu tenho uma cobra, eu vou representar ela através da sua forma, da sua textura, das suas cores. Se eu tenho um peixe, eu vou representar esse peixe através de suas formas, de suas texturas, de suas cores. Como? O peixe, por exemplo, ele tem tipos de escamas diferentes, então eu vou representar as escamas. Ele pode ser um peixe mais comprido, um peixe mais arredondado, um peixe que tem uma barbatana maior, uma barbatana menor. Então, isso tudo vai fazer diferença na hora que eu for representar esse animal. E serve para tantos outros animais, como macacos, como tatu, como cutia, preá. Então, eles têm vários animais na fauna, tá, que faz parte da vida cotidiana. E essa representação desses animais, ela é feita através desse realismo mental, através daquilo que eles captam, imaginam e transformam. A gente tem que entender que esses seres que eles vão representar, eles não são iguais ao que está na natureza. Eles são uma representação daquilo que eles veem na natureza. Além disso, o realismo mental, ele vai representar muito a questão da personalidade do animal. Por que a gente está falando isso? Porque quando eles vão estilizar de acordo com os seus valores relacionados à sua questão mitológica, tá? Então, quando eles vão criar uma personalidade para um tatu, por exemplo, eles vão criar a personalidade dele relacionado a um ser mitológico que está sendo representado naquele momento. Da mesma forma, de forma semelhante, a gente tem como fazer isso com a questão da cobra grande que eu falei anteriormente, né? Onde eles pegam aquela questão da cobra grande, daquele ser imaginário que está dentro do rio, e essa cobra, ela protege o rio, ao mesmo tempo que ela tem uma personalidade protetora, ela é um pouco agressiva com os índios. Então, ela tem essas nuances e eles conseguem desenvolver isso através das suas pinturas, dos seus desenhos, dos seus padrões de cestaria, certo? Aqui ele continua dando exemplo, tá, da Maluana. E ele traz uma ilustração, tá? E eu quero que vocês acompanhem bastante isso pra gente entender, tá? Então ele coloca aí que esses seres, eles vêm de outros locais, que eles habitam as florestas. Aqui, por exemplo, eles falam sobre a borboleta, as borboletas de várias cores que se juntam, então eles criam essa forma geométrica, que são várias borboletas juntas, tá?
Aqui tem essa ilustração é um exemplo de como eles veem isso, essa geometrização. Eles podem representar também, por exemplo, uma raia de água doce, tá? Eles podem representar tamanduás, tartarugas, tá? Então, todos os animais que estão presentes na fauna podem ser representados através disso. Além disso, tá? A gente tem que entender que existe um outro tipo de realismo, que é o realismo visual. É o realismo que ele é feito através das observações, tá? Ele é muito importante para a representação artística. O realismo visual, ele pode acontecer entre os povos indígenas, ele comumente é mais utilizado na nossa arte tradicional. Então, o que acontece? Hoje, artistas que estão vinculados ao meio indígena ou ao meio urbano, certo? Eles vão representar através de um realismo que eles chamam de hiperrealismo. A obra ela é feita com tamanha qualidade que as pessoas pensam que é uma fotografia. No nosso material didático, a gente tem um exemplo da menina índia, que é uma pintura em óleo sobre tela, que parece uma fotografia, certo? Manipulada em computador. E, na verdade, ele é uma pintura hiperrealista feita de uma determinada realidade. O realismo visual ele vai auxiliar a gente naquele realismo mental. Então, a partir do momento que a gente observa, a gente cria uma memória, tá? E a nossa imaginação fica responsável por criar um estilo diferente. Se eu pedir para vocês, por exemplo, desenharem vou dar um exemplo bem simples. Se eu pedir para vocês desenharem um cachorro, a mente de vocês vai pensar em tudo que vocês observaram, em todos os tipos de animais que vocês já observaram, em todos os cachorros, e cada um de vocês vai criar, vai imaginar, ou seja, aquele realismo mental de uma forma diferente. Então, a execução ela vai ser diferenciada, tá? Cada um vai ter um estilo e que esse estilo vai corresponder às experiências e aquilo que vocês observaram ao longo da vida. E aí eu quero que vocês passem um pouquinho para acompanhar isso aqui, tá? Sabe que as obras indígenas, elas não foram trazidas por ninguém, elas já existiam, as pessoas elas já produziam aqui. Então, quando os colonizadores chegaram e viram esse tipo de produção, eles passaram a observar, porque aquilo era um traço cultural muito importante para os povos indígenas, certo? Eu já falei anteriormente sobre isso. E aí, o que acontece? É uma coisa que eu não falei ainda. Todas essas questões de cestaria, de pintura corporal, de padrão de tapeçaria, de desenvolvimento de pinturas, de cerâmica, tudo isso é passado de geração para geração. Então, eu produzo, eu ensino os meus filhos, eu ensino os filhos dos meus parentes, né, das pessoas que convivem comigo na aldeia, e esse tipo de sabedoria ele vai passando para o outro grupo, e assim sucessivamente. Então, há modificações ao longo do tempo, com certeza, mas aquilo que existia há 300 anos atrás vai continuar existindo hoje, porque é uma cadeia de educação. Eles ensinam e aquilo vai passando como uma referência cultural. A gente tem que entender uma coisa, nesses padrões que eles criam, principalmente das cestarias, eles têm um padrão visual onde eles vão cruzando, certo? Onde eles vão tramando e essa trama vai criando um tipo de desenho. Então, existem desenhos de diversos tipos. E é aí onde entram nossos conceitos de simetria, tá? A maior parte das obras indígenas, elas vão ser em simetria espelhada. O que é isso? Eu tenho um lado exatamente igual ao outro, certo? Então, eu tenho um desenho e eu vou espelhar ele e vou fazer essa representação, tá? A simetria espelhada, ela praticamente está em todos os padrões, tá? Aí existe uma outra simetria, que é a simetria de translação. É quando eu pego, por exemplo, uma cesta e ao entorno de toda a minha cesta tem uma repetição desse desenho exatamente da forma como ele era originalmente. Então, ele igual, então ele vai transladar aquela forma e criar um padrão único, certo? Então, isso é uma simetria de translação. E eu tenho uma simetria rotacional, tá? Essa simetria rotacional, que acontece em forma de roda, ela vai acontecer o seguinte: eu tenho o fundo de uma cesta e através do padrão que eu vou colocando, da forma como eu vou tramando, essa cesta ela vai se ampliando, tá? E ela vai crescendo e desenvolvendo esse tipo de simetria rotacional, que é circular, tá? Então,
todos os pontos eles vão ser semelhantes. A gente tem, por exemplo, cestos quadrados, cestos circulares, e cada um ele vai atender um padrão diferente. Se eu quiser que aquele tipo de cesto ele tenha 2 ou mais cores, eu vou pintar previamente o meu material, tá? E aí eu vou desenvolver aquele tipo de cestaria, aquele tipo de padrão. Uma outra coisa interessante é que a gente tem peneira, carregador, a gente tem cestos de alimento. Então, cada um tem uma função diferente e cada um vai ter um padrão diferente e uma forma de ser feito diferenciada, tá? A gente vai ficando por aqui. Tem uma atividade para vocês que eu coloquei na plataforma. Tá? Ficamos aqui. Tchau, tchau.